Olá, minha alegria! Que bom poder contar com a sua presença aqui no nosso canal Parar o Tempo. Aqui você pode se divertir, aqui você pode conhecer, aqui você pode ser um pouco mais. Espaço de reflexão, espaço de conhecimento. Esse é o nosso canal. Eu sou Emenace e esse é o nosso canal Parar o Tempo. Quero contar com a sua presença sempre. Vamos de vinheta, daqui a pouquinho voltamos com o nosso tema de hoje, que é um tema um pouco polêmico. É polêmico, mas vale a pena refletir e nós precisamos refletir. Voltamos e no tema de hoje nós vamos falar sobre a realidade homoafetiva. Como nós compreendemos isso? Como isso tem crescido, esta realidade tem crescido ao longo da história, porque não começou ontem e nem vai parar amanhã. Nós precisamos refletir sobre isso porque são muitas pessoas, a sigla LGBTQIA+, precisa ser refletida bastante, porque são homens e mulheres que têm perdido suas vidas, sejam ceifadas por outros, por outrem, ou seja por si mesmo. Como compreender, como viver com esta realidade? Eu vou trazer alguns dados importantes para a nossa reflexão de hoje, porque é preciso parar um pouquinho. É preciso refletir, é preciso acolher, é preciso amar. Muito mais que odiar, muito mais que apontar, muito mais que condenar, muito mais que tomar as Escrituras, a palavra de Deus que nós falamos, que nós vivemos e que temos na nossa vida, muito mais que tomar essa palavra e condenar homens e mulheres ao fogo do inferno, nós precisamos acolher, refletir e pensar um pouco. Não dá simplesmente para nós apontarmos para as pessoas e simplesmente dizer que elas estão condenadas, que é uma aberração, que é condenação, isso ou aquilo outro. Fazemos um estardalhaço, fazemos um motim para queimar, para jogar na fogueira tantas pessoas. Paramos para condenar, mas não paramos para refletir. E eu acredito que muito mais que condenar é preciso refletir, é preciso ter empatia, como nos ensina a filósofa Edith Stein. Empatia é acolhimento, empatia é tomar um pouco a dor, o sofrimento, como dizia Jesus, Jesus, o Nazareno, compaixão, tomar a dor do outro e sentir esta dor. Lógico, já dizia um professor meu, o professor Everaldo, ele dizia que nunca será a dor do outro, nunca nós tomaremos a dor do outro em primeiro lugar, porque em primeiro lugar sempre quem vai sentir é esse outro, não seremos nós. Nós podemos compartilhar da dor do outro, mas nós não sentiremos a dor deste outro. Então, é preciso ter empatia, como diz Edith Stein, é preciso ter compaixão, como já ensinava Jesus de Nazaré, e nós precisamos aprender e tomar como exemplo esses ensinamentos para não cometermos barbáries. É preciso parar e refletir, porque não dá mais para nós condenarmos homens e mulheres que acabam assumindo a sua orientação sexual. Não é opção sexual. Ninguém vai optar em sofrer, ninguém vai optar em querer tomar pancada na rua, ninguém vai optar em tirar a sua própria vida, ninguém vai optar em se esconder por medo da sociedade. Ninguém vai optar por isso. Então a orientação sexual de cada um é preciso ser respeitada. E eu pensei, e vamos trazer um vídeo de um jovem, hoje um jovem psicólogo, que viveu essa experiência de querer esconder quem ele é. E depois de um tempo ele achou por bem não fugir desta realidade. Fique com esse vídeo, com
com esse depoimento do jovem Adornoel e voltamos para a gente refletir um pouco mais. Olá, eu sou Adornoel, gosto que me chamem de Noel, acho que é mais fácil. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho dessa questão de como é viver, né, na descoberta homoafetiva, né? Como é falar de gênero em pleno século XXI. Porque às vezes a gente fala, mas as coisas estão muito mais fáceis, muito mais tranquilas, mas não é bem assim, né? A gente ainda precisa ter bastante cuidado, ficar sempre atento àquilo que o outro, né, muitas vezes coloca, né, de responsabilidade, de preconceito dentro de cada um de nós. Então, vou falar para vocês um pouquinho da minha trajetória, como que funcionou, né, na minha vida desde que eu descobri. Então, primeiro, é sempre importante a gente ressaltar que a sexualidade não é uma opção, né? Ninguém tem opção por ser hétero, por ser homo ou outras denominações, né? A gente simplesmente vai se descobrindo com o tempo, né? E, então, o homossexualismo na minha vida entrou desde que eu me conheço por gente, né? Desde que eu sou criança, eu consigo perceber o quão eu não estava diante daquilo que muitos, né, desejavam, que muitos queriam, que a sociedade muitas vezes impõe, né? Nasceu menino, tem que ser menino, tem que ser homem. Isso é algo muito complexo, isso é algo muitas vezes até difícil mesmo de se compreender. Mas, então, eu tive a minha descoberta assim desde sempre. Claro que eu resisti muito durante o tempo, porque eu tinha dúvidas, né? Eu não sabia para que caminho que ia, eu não sabia como que funcionava, como que uma criança vai saber, um jovem vai saber, né? E com o tempo eu fui começando a perceber que realmente eu lutava contra a minha sexualidade. E quando cheguei aos 18 anos, eu já não aguentava mais esconder isso, né, da minha família, esconder isso de mim mesmo, porque muitas vezes eu escondia de mim. Então eu decidi contar para minha mãe, para o meu pai. Foi um momento muito difícil, foi um momento muito complicado, ao qual eu não saberia qual seria a resposta deles diante dessa situação, né? E aí eu já comecei a me imaginar, eu falei, eu vou contar. Se eles aceitar, bem, se não, eu já vou até arrumar minha mala, vou arrumar minhas coisas e eu procuro um lugar para ir, né? Graças a Deus eu sempre, eu trabalho desde os meus 16, 17 anos, então seria difícil sim sair de casa, mas eu também não poderia ficar numa situação onde eu fosse maltratado, né? Já não bastasse o tempo todo que eu ficava escondendo essa situação de mim mesmo, né? E aí, chegou um belo dia que eu contei para minha mãe, contei para meu pai, e eu falei, seja o que Deus quiser. E a reação foi totalmente ao contrário, né? Eu sou de uma família muito tradicional, uma família que muitas vezes não estava preparada para lidar com isso. E algo que eu nunca esqueço, que meu pai falou, e que eu trago até hoje, né? Meu pai olhou para mim e falou assim, se ele não gosta de mulher e gosta de homem, eu vou fazer o quê? Eu vou matar? Ele é meu filho, eu tenho que aceitar ele do jeito que ele é. E minha mãe também, muito resistente, porém trouxe também, né, esse pensamento de que, filho, não sai de casa, eu não quero que você saia de casa, né? Preciso de você aqui, a gente gosta de você e a gente sempre vai viver da melhor forma possível, um respeitando o outro. Então, assim, minha família, graças a Deus, me aceita muito bem, eu me aceito, né? O mais importante do que tudo isso. Tenho muita maturidade para assumir, né, essa questão, não tenho vergonha de falar, eu sou homossexual sim, não brigo com Deus por causa disso, né? Eu sou muito bem resolvido com Deus, eu falo que Deus me ama do jeito que eu sou, né? Tanto que quando eu era mais jovem, nos meus 13, 14 anos, eu pedia muito para Deus, né? Não, tira isso de mim. E parece que quanto mais eu pedia, mais eu sentia o desejo, né? Então eu fui me aceitando, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E hoje eu sou muito bem resolvido com essa questão, com a minha sexualidade, com a minha vida. E
o meu caráter ele vem sendo construído não pela forma como eu me envolvo sexualmente, mas pelo que eu sou, pelo que eu vim construindo em mim até hoje, né? Como eu disse para vocês, eu trabalho desde os meus 16 anos, sou formado em gestão financeira, ano passado eu me formei em psicologia, sou psicólogo também, sou muito feliz, né? Cada dia mais eu estou buscando aprender, me valorizar e gostar de mim, que é isso que a gente precisa, né? O ser humano, ele vive muitas vezes esperando por uma outra vida, né? Mas por que não aproveitar esta oportunidade? E é isso que eu estou fazendo, cuidando de mim, cuidando da minha vida. Eu me aceito, sou muito feliz da forma que eu sou, né? Quem quiser me respeitar, não, quem quiser me aceitar, aceita, é opção, né? Agora o respeito eu exijo de todos, né? Eu não deixo com que as pessoas falem de mim o que elas estão cheias no coração delas muitas vezes. Eu quero que as pessoas me respeitem como eu sou, independente da minha condição sexual, né? E deixo esse recado para todos os jovens também, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas vá com o tempo ganhando isso, essa maturidade, esse pensamento, e busque aceitar-se, né? Tem coisas que a gente não escolhe, a gente vive. E aí você tem a escolha, você vai viver da melhor ou da pior forma, né? Fica aí a dica, tá? Então eu sou muito feliz, graças a Deus, sou muito realizado, cada vez mais estou conseguindo alcançar o que eu sempre busco na minha vida, e eu não preciso de rótulos para viver, né? Não preciso de rótulos, eu preciso simplesmente que as pessoas aprendam a respeitar uns aos outros e que pare de querer ser dono da vida do outro, né? E cada um viva a sua vida da melhor forma possível. Então, depois que eu comecei a me aceitar, minha vida mudou, né? Quase que entrei em depressão, quase que vivi um momento de tirar a minha própria vida, né? Por eu não me aceitar. E aí eu percebi que não, que eu que tinha que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? Como diz a música. E venho fazendo isso constantemente. Então, sou muito feliz, sou muito grato pela pessoa que eu me tornei e pela pessoa que eu sou, tá? Forte abraço aí para vocês. Precisar de terapia online em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, só chamar aí pelo WhatsApp, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigado ao canal Parar o Tempo por essa oportunidade. Muito bem, voltamos, e eu acredito que esse testemunho de Noel, psicólogo, amigo, não é para dizer assim, todo mundo agora comece a assumir a sua sexualidade, comece a sair do armário e faça isso e faça aquilo. Talvez você pode pensar assim, o que é que Emenácio quer fazer? Emenácio também é gay e por isso quer abraçar essa realidade, quer dizer publicamente, não é isso. Porque para ajudar ou ser militante em uma causa, nós não precisamos necessariamente ser isso ou ser aquilo. Para falar contra as drogas, eu não preciso usar drogas para depois dizer para você sobre essa realidade das drogas. Quem vive na prostituição, e a gente entra nesse debate para ajudar essas pessoas a sair do mundo da prostituição, eu não precisei me prostituir para refletir, para ser um ativista nesta causa. Não. Eu não preciso ser para refletir. A partir dos exemplos, a partir das realidades, nós podemos ser, nós podemos ajudar, nós podemos refletir e lutar contra todas aquelas pessoas que se colocam também contra os menores. É preciso refletir, como eu disse. Então, não é para isso, não é por ser, mas é por olhar a realidade e perceber que nós paramos no tempo. Nós não estamos refletindo. Nós não estamos raciocinando. Nós estamos agindo sei lá como, e por isso muitas pessoas têm sofrido, têm tirado as suas próprias vidas, têm sido ceifadas também as vidas. Ou tira a sua vida no suicídio, ou sofrem o homicídio. Eu acredito que 3 pontos são importantes para a nossa reflexão. O primeiro ponto é esse. São seres humanos. Nós estamos muito mais parando
no pênis, no ânus. E não estamos olhando, desculpa falar assim, e vou ser muito franco, e vocês sabem que eu sou muito franco em relação a nossos debates, às nossas conversas. Nós estamos parando aí, no ato sexual de A, de B e de C. E estamos esquecendo de olhar a realidade humana, do ser humano que está ali. Do ser humano que sofre, do ser humano que é rejeitado, do ser humano que passa dificuldades, do ser humano que sofre terrivelmente. Do ser humano que é atingido de todas as formas, psicologicamente falando, humanamente. Nós estamos condenando as pessoas. Nós não estamos olhando o ser humano que cada um é, que cada uma é. Mas paramos apenas nos órgãos genitais e condenamos as pessoas. São seres humanos. Muito mais do que qualquer realidade que eles possam fazer, que eles possam viver, nós não podemos esquecer do humano que nós estamos condenando, que nós estamos empurrando no precipício. Segundo ponto, cada pessoa é livre. Onde está a liberdade do outro? Por que nós queremos limitar a liberdade do outro? Por que nós paramos tanto para falar da homossexualidade das pessoas? O que é que isso tanto nos incomoda? Por que nos incomoda tanto isso? Como dizia um professor meu, do tempo de filosofia, o que é que está por trás disso? O que é que está por trás deste condenar, deste apontar, deste limitar a liberdade do outro? Penso que nós precisamos parar um pouquinho e ir um pouco além. A liberdade do outro começa quando a minha termina. Então nós precisamos perceber esta liberdade de cada pessoa e permitir que ele viva, que ela viva aquilo que ele ou ela quiser. Parece assim algo forte, né? Mas como, Emenácia, a gente pode aceitar essas coisas? Não dá. Não dá para aceitar. Tudo bem, você pode até não aceitar o que Joãozinho, o que Mariazinha estão vivendo. Mas você precisa respeitar. E esse é o terceiro ponto. Respeito acima de tudo. Quando nós respeitamos, nós compreendemos o outro. Nós podemos não aceitar. Eu sei que respeitar não é aceitar. Respeitar é, como eu costumo dizer, é deixar o outro seguir em paz. Respeitar é acolher o outro do jeito que ele é, do jeito que ele pensa, do jeito que ele quer viver. Respeitar não é aceitar, isso eu sei. Mas respeitar é deixar o outro seguir. É deixar o outro caminhar. Respeitar é acolher esse outro do jeito que ele é, sem querer impor isso ou aquilo na vida dele, na vida dela. Tá? Acho que nós precisamos parar um pouquinho e refletir sobre isso, porque acredito que muito nós estamos falando é racismo, é por conta da homofobia, é por conta da transfobia, LGBTfobia e tantas outras realidades. Nós precisamos respeitar o outro. Não é você. Não é você. Olha, eu tenho amigos, muitos amigos. Acolho, converso, eles partilham muito comigo. Eu acho isso muito bonito da parte deles. De conversar, de partilhar. As dores, as alegrias, as tristezas, as frustrações. Preciso parar um pouquinho e refletir. Olha, pela 12ª vez, isso com 43,5%, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Nos últimos anos, o Brasil registrou 237 pessoas que morreram por conta da violência LGBTfobia. Pasmem. Isso só os dados de 2020, do ano passado. Imaginemos esse ano, juntando toda essa realidade. Mas homicídios foram 224 homicídios, ou seja, na perspectiva de 94,5%. E suicídios foram 13 suicídios, 5,5%. Os homicídios, aqueles que caminhavam ali, viviam e foram mortos porque alguém
achou no direito de não aceitar o trans, o gay, a lésbica. Então acharam no direito de tirar a vida dessas pessoas porque não concorda como ele ou como ela vive. E os suicídios, esses são os homicídios. E os suicídios são aquelas pessoas que tão marginalizadas, tão presas, tão excluídas, maltratadas, não resistiram a tudo isso e tiraram suas próprias vidas. É preciso parar um pouco e refletir. Não dá para nós caminharmos desta forma, como se nós não tivéssemos, sabe, um sentido, uma via. Não dá. Precisamos respeitar. Não dá para ceifar a vida de alguém porque você não concorda com a orientação sexual deste alguém. Dos 237 mortos, 161 foram transexuais e travestis. Isso cerca de 70%. 51 foram gays, 22%, 10%, 5%, isso aí em 10 lésbicas foram mortas, isso aí dá 5%. Homens trans, 1%. 3 bissexuais, também registrando 1%. E 2 heterossexuais que foram confundidos como gay, 1%. Aonde nós vamos parar? A cada 19 horas, uma pessoa LGBT é morta no país. A cada 26 horas, uma pessoa trans é assassinada no país. A expectativa de vida das pessoas trans é apenas de 35 anos. Nossa, são mortas por assumirem a sua orientação. Os estados que mais mataram pessoas trans em 2020 foi em São Paulo, 29 pessoas, Ceará, 22 e na Bahia, 19 pessoas. Onde nós vamos parar? Eu tenho um primo que ele foi agredido por assumir a sua homossexualidade, né? A sua orientação sexual. Bateram nele. Graças a Deus não mataram, mas bateram nele. Você entra neste grau aí de violência, nessa atitude de violência. Até quando nós vamos caminhar assim? Até quando nós vamos viver num mundo como se fôssemos bárbaros? Como se nós não agíssemos como seres humanos, e somos seres humanos, mas agimos como bárbaros, como homens e mulheres irracionais. Parece que só nos dói, só nos toca quando é na nossa casa, mas quando é na casa dos outros a gente joga pedra, a gente atira, a gente mata, a gente critica, a nossa língua fere, destrói. Até quando nós vamos viver assim? Esses dados que eu apresentei para vocês é segundo o LGBT+, de Florianópolis, Brasil de Fato, é o País, Metrópole, Grupo Gay da Bahia, Sistema Único de Saúde, o SUS, Acontece Arte e Política. Eu queria não refletir sobre essas coisas, sobre a homossexualidade, sobre o racismo, sobre política, sobre tantas outras coisas de forma negativa. Eu queria muito não refletir desta forma, porque talvez seria algo muito natural, muito comum, o respeito, mas nós precisamos refletir, precisamos conversar sobre isso, porque não dá mais para nós continuarmos e caminharmos assim. Eu queria não refletir desta forma que eu estou refletindo, trazendo estes dados terríveis. Queria refletir de uma forma mais tranquila, mais leve, onde a gente pudesse olhar a realidade e dizer como é bom viver. Mas, infelizmente, nós vamos refletir e acredito que ainda muito sobre muitos temas, sobre a beleza, sobre a vida, sobre esses pontos importantes na nossa caminhada. Obrigado pela sua atenção. Nosso vídeo hoje foi mais longo, bem mais comprido, mas vale a pena a nossa reflexão. Imagino que talvez seja criticado por muitos, acolhidos por poucos, mas o meu papel enquanto comunicador
independente da minha crença religiosa, meu trabalho como comunicador é refletir. Como filósofo, como teólogo, como pessoa, como cidadão, é trazer a informação, é trazer a reflexão, porque nós não podemos nos bitolar. Precisamos crescer na nossa reflexão e ir muito mais além. Obrigado pela sua atenção. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo, faça com que chegue a tantos lugares. É uma pequena reflexão, não é a melhor talvez a reflexão, mas é uma reflexão que nós precisamos caminhar e viver bem. Tá bom? Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu compartilhamento, por estar inscrito nesse canal e por viver um pouco de reflexão e fazer com que essa reflexão te ajude na sua vida. Siga em frente, caminhe sempre, rumo ao horizonte, rumo à felicidade, aquilo que você precisa. Obrigado. Eu vou ali, mas daqui a pouquinho eu estou de volta. Vamos que vamos e até daqui a pouquinho.